bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. E estamos comemorando 200 programas Rolê ICL, Rolê ICL número 200, nesta terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos com X, ao nosso programa Rolê ICL ao vivo, para todo o planeta Terra, para o universo, através da internet, nos canais Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta, nas redes sociais minhas, de Guga Noblar, na Pop TV, para o Rio Grande do Sul, para Sobradinho e para Porto Alegre. Vou para Porto... Deu para ti, baixo astral, vou para Porto Alegre. Tchau. Mas tchau nada, que estamos só começando o programa de hoje. 11 horas e 32 minutos. Hoje, no nosso programa de festa, teremos alguma coisa especial? Não, porque o Brasil não deixa a gente fazer nada especial neste canal, neste programa. Falaremos, obviamente, sobre Pablo Marçal, Pablito, ele mesmo, o amigo do Escobar, o Pablo que é amigo do Escobar. Falaremos sobre a entrevista que o Pablo deu ontem no Roda Viva. Vamos falar também sobre Elon Musk, que continua dando chilique nas redes sociais. Vamos falar sobre as pesquisas eleitorais. Saiu pesquisa para São Paulo hoje. Amigo, vai preparando o lencinho. Temos pesquisa para Belém do Pará, para Salvador. Vamos falar sobre estes e outros assuntos a partir de agora, aqui. Teve prefeito preso em Santa Catarina. É quase um evento do calendário agora. Todo mês tem prefeito preso em Santa Catarina. Teve mais um, e esse é um daqueles escrotos. Então, deu um prazerzinho a prisão? Deu. Começando agora com ele, que nunca foi preso, até agora. Porque agora ele faz o Rolê ICL todos os dias. Talvez o dia esteja chegando, não é, Vitão? Bom dia, Will. Bom dia, chat. Cara, cada dia que eu passo aqui, eu sinto que eu tô um passo mais próximo da prisão. A Polícia Federal tá atrás. Aqui nesse L, tá atrás, é verdade. Mas é isso, muito bom estar aqui nesse aniversário de 200 rolês, incrível. Hoje a gente tá com uma equipe maravilhosa, a Laurinha meteu uma Tudo improvisado, tudo improvisado. Mas a gente tá aqui com o André, que tá... Ó, tá aqui atrás. Dá tchau, André. O André é torcedor do Bahia, André Uzeda. Ele falou que ele não quer aparecer pro público, ele é low profile. Mas é isso... Bom dia, Will. Você não conseguiu criar um quadro seu até agora, né, Vitão? Ainda não, eu tô pensando, 2 semanas. cara. Vai com o tempo. Tá o quê? Um mês de programa? Você? Tá no seu tempo. Logo. Vou pedir ajuda do chat. Muito bem. E ele, que também está aqui, ele que só não foi preso porque Deus não permitiu. Porque processo para prender já teve uns 500. Meu pequeno Guga Noblar, bom dia para você, meu amor. Bom dia, agradeço mais uma vez aqui a todos os advogados que sempre tiveram a coragem de ficar à frente desses meus casos e sempre venceram. Coragem, porque noção para defender você não tem. Agora, essa coragem. Lucas Mourão, Cacai, enfim, são vários. Se eu tiver que citar, vou acabar sendo injusto. Então, um beijo a todos os advogados que me defenderam nesses casos. E é isso, né? Programa número 200, mas o assunto não vai poder ser tão gostosinho assim, porque é Pablito, pelo jeito. Uma safadezazinha. Claro, né? Que a gente tinha que ficar, enfim, tendo o desprazer de falar. Agora virou Pablito Marçal. Mais uma vez, né? Vai ser a manchete do dia, infelizmente. O Bet Dog perguntando, cadê a Laurinha? A Laurinha tá com dor de barriga. Todo mundo manda uma hashtag aí, um Imosec para a Laurinha, no nosso chat. Agora ou tua mulher tá aí do teu lado? Não, Laura. A Eliane falou, tchau só pro Twitter. O Renato Murakami, 200 programas de pura piranhagem, vagabundagem. Esse programa é uma tristeza. Jackson Júnior, 200 baseados. O Google vai fumar 200 baseados hoje em homenagem ao Rolê ICL. Número 200. Já comecei. Já começou sim. 150. Tô no 15º. Vai dar tempo. Mas vamos falar sobre ele, Guga Noblar, sobre o The Walking Dead, sobre o que sobrou depois do arrebatamento. Roda a vinheta do Pegando Fogo. Tá pegando fogo, bicho! Eu já aviso vocês que eu tô tossindo. A qualidade do ar aqui em São Paulo
Tá que nem botar a boca no escapamento do carro, assim. Tá bem delícia. Beleza. Tempo seco, poluído, tá bem gostoso. A Interpal. Por isso, em alguns momentos, tossirei neste programa. Hoje de manhã, Guga, em um momento de Guga Noblar que eu fiz no programa de manhã, eu avisei as pessoas, eu avisei o Xandão, que eu entrei no Twitter via VPN ontem, para botar cadeado no Twitter. Inclusive, recomendo que vocês façam a mesma coisa. Porque, Guga Noblar, se o Twitter era um lugar insalubre, agora, lembra da novela A Viagem? Quando o personagem loirinho, como é o nome do personagem? Se a Laura tivesse aqui, ela saberia. Eu sei, mas quem é o personagem? Eu não lembro o nome. Mas enfim. O Alexandre, quando o Alexandre vai pro umbral, lá pro purgatório, o Twitter está exatamente daquele jeito. Só sobrou a rapa do fascismo, do neonazismo, do absurdo naquela rede social, Google. Eu só fiz isso, eu não postei nada, viu, Xandão? Pelo amor de Deus, eu não tenho 50 mil. Só entrei para bloquear o meu Twitter, então fechei meu Twitter, botei um cadeadinho lá no Twitter. E você... vi que tá um absurdo, Google. E aí, quem que sobrou lá no Twitter? Alguns nomes que estão lá desrespeitando a edição. Chuta quem? Chuta quem? Aí, ó. Nicole. A gente tem umas imagens aí que não foi a gente que fez, viu, gente? É o Metrópolis. Multa o Metrópolis, Xandão. Não multa a gente, não. Carla Zambelli, Ernesto Araújo, Gil Diniz, Marcel Van Hatten, Sérgio, quem diria? Sérgio Moro, né? Sérgio Moro desrespeitando decisão judicial. Rogério Marinho, Osmar Terra Plana, Flávio Bolsonaro, Merval Pereira. Que isso, Merval? Desrespeitar só a decisão gente de judicial? bem, né? Não, Merval, peraí. Merval? Merval tá tweetando. General Paulo Chagas, Monark, mas o Monark não tá fora do Brasil? O Monark pode, o Monark tá morando nos Estados Unidos. O Monark... O Monark Ele tá já fora tá do errado Brasil. Já tá errado em continuar com internet ainda, com acesso à internet. Guga, a extrema-direita continua desrespeitando a decisão do Alexandre de Moraes e continua postando no Twitter livremente. É agora que o Xandão vai meter o famoso 50 mil na conta da galera? Toma 50 aí, velho. Porque esse tipo de punição, de você ir atrás de quem tá usando VPN, isso é muito difícil de ser feito. Mas ver quem tá postando né? Mas os caras querem se entregar é outra coisa, eu tô dizendo ir atrás. Quando ele colocou essa história dos 50 mil pra VPN, a galera falou, velho, isso é só pra dar um susto. Não tem nem como você ir atrás mesmo de quem tá usando VPN. No Irã eles tentam fazer isso, por exemplo, e não conseguem. E enfim, é exagerado você ir atrás de uma pessoa que tá usando via VPN. Uma coisa é você banir. Mas enfim, parecia mais que era pra assustar. Mas aí vem o pessoal e se entrega, né? E vai lá e coloca publicamente que está fazendo e coloca provas ali de que está fazendo. Então eu não sei como é que vai agir o Xandex, porque ele está sendo de fato provocado. Estão peitando o Xandão. Isso é uma maneira de afrontar, obviamente, o Alexandre de Moraes. Inclusive o Nicolas ou Nicole, depende aí de como você gosta de chamá-lo, ele fez um post em que ele até escreve isso, né? Esse banimento separou os homens dos meninos, escreveu Nicolas. Porque os homens, segundo ele, estão ali peitando o Xandão, estão ali ainda no Twitter. E aí, com tanta prova assim, eu acho que a justiça vai ter que acabar agindo mesmo. Pode ser que chegue essa multa. O Myron Marreta diz, quem diria que o Sérgio Moro sabe usar computador? A Rose Gutenberg diz, que ama minha maquiagem, Coradinho. Eu não uso maquiagem, viu, Rose? Eu sou coradinho assim mesmo, eu sou menino de prédio, sabe? Vem cá, me explica só uma coisa, Príncipe. Por que colocar esse cadeado no Twitter? O que muda? Você sei lá, você fechar a conta. Sabe aquela conta com os tweets privados? Porque a galera tá entrando pra xingar. Pra atacar, pra ficar postando umas baixarias. Como a gente não vai postar nos mesmo? Comentários, então, tá cheio de hater, é isso? Agora eu fiquei curioso pra ver quem tá me xingando. Ô, Guga, normal a galera xinga você todo dia mesmo. Eu já sou xingado sempre, né? Imagina agora, né? Delícia, deve estar um churume. E aí, Guga, também, quem está no desesperinho é o Elon Musk. O Elon Musk, aliás, inclusive,
matéria aqui, o fonte do Rolê Sério, no Central Reality, mas eu fui conferir na internet, diz a Anatel que o Twitter vai ser completamente bloqueado para todos os brasileiros até quinta-feira. O prazo é esse. Ainda tem gente usando via VPN, que vai continuar usando, né? Quem está usando a via VPN vai continuar burlando, mas tem os provedorezinhos de internet, de bairro, de cidade e tal. Tem gente nos comentários falando que onde as pessoas estão. Se você tiver ainda com acesso ao Twitter, fala aí pra gente nos comentários, que a nossa moderação de chat vai separar aqui pra gente. E tem a galera da Starlink, né? Que a Starlink ainda vai continuar mandando. Eles estão desafiando. Starlink tem 200 mil usuários no Brasil, não é muito, mas também é alguma coisa. E a Starlink está desafiando e diz que vai continuar mandando a internet, liberando o Twitter, a não ser que as contas da Starlink, que foram suspensas, que estão trancadas ali pelo Xandão para pagar multa do Twitter, sejam restabelecidas. Eles estão chantageando a justiça, o Starlink. E só uma piadinha aqui muito boa da professora Laura, JD Laura HR, né? Escreveu: Guga ontem estava de verde, hoje ele amadureceu, não me cancelem. Piada sem graça, né? Foi o Vitinho. Sem graça. Foi o Vitinho que fez? Foi o Vitinho. Foi o Vitinho. Provavelmente ele está disfarçado. Provavelmente. O Elon Musk, Guga, deu chilique ontem lá no Twitter, na sua própria rede social. Ontem o STF votou, a gente falou aqui durante o programa que o STF já tinha aprovado, né, na primeira turma, de forma unânime, 5-0, referendaram a decisão do Xandão, de que o Twitter continua fora do ar. O Elon Musk fez um post ontem, Guga, ameaçando o Lula, que não tem nada a ver com essa história. O que o Lula tem a ver com a decisão do STF? Não conhece o ordenamento jurídico brasileiro. Aí, retweetando um tweet que falava sobre a apreensão do avião do Maduro, que aconteceu na República Dominicana, o Elon Musk falou: a menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo. Espero que o Lula goste de voar em avião comercial. Primeiro lugar, para começar a partir daí, quem é nós aí nessa história? Tu é governo, irmão? Tu tem exército? Quem é você na fila do pão de queijo? Quem é você para querer fazer ameaça a alguma coisa, Elon Musk? E depois, Guga, o presidente Lula respondeu Elon Musk, né? Não respondeu ele diretamente, né? Mas falando sobre o bloqueio, disse: a justiça brasileira pode ter dado um importante sinal de que o mundo não é obrigado a aguentar o vale tudo da extrema-direita de Elon Musk só porque ele é rico. Não é nada que a gente não saiba, Guga. Rico se acha dono do mundo, né? Tem milionário, bilionário, trilionário que acha que o mundo é seu e que pode fazer o que quiser com as pessoas, com os países, com os governos, etc. O Elon Musk é mais um desses multimilionários, né? Um bilionário que acha que pode interferir nas democracias. As que ele escolhe, né? Na Índia, ele tira qualquer post e o governo pede para tirar do ar. Na Turquia, o governo pede para tirar do ar, ele tira sem reclamar. Nos Estados Unidos agora, o governo tem o direito também de pedir que posts sejam retirados do ar. Elon Musk não vai reclamar. Mas aqui, aparentemente, é um problema, Guga. É uma patetice essa história, né? É só você buscar o histórico que desmonta essa farsa de que ele luta pela liberdade. Muita gente está achando já que ele está usando o Brasil como se fosse uma cobaia, né? Para ver o que acontece se você criar uma democracia, uma grande democracia, para saber como agir até talvez em outros países. É possível que ele passe a tentar peitar até em outros países, mas na prática ele só está fazendo isso até agora com o Brasil. O Brasil, pelo jeito, virou aí a cobaia do Elon Musk. E o Musk, a gente não pode esquecer que esse sujeito é um pelego da extrema-direita do Brasil. Hoje ele está pelegando o Milei. Esse cara tem como hoje um dos ídolos dele na política o Milei, o presidente da Argentina, o Bolsonaro argentino, aquele maluco. E ele, quando veio ao Brasil, claro, foi recebido um tapete vermelho pelo governo Bolsonaro. Os caras queriam tirar fotinho com ele, ficaram bajulando, tietando, foi uma coisa patética. Aquela submissão do Bolsonaro e de todos os seus ministros
ao Elon Musk. Então, claro que o Musk tem como aliado no Brasil o Bolsonaro. E eles querem que o Bolsonaro volte ao poder. Isso tudo também faz parte de uma narrativa política, de uma briga política que tem como beneficiário o bolsonarismo. Esse cara está ajudando a narrativa bolsonarista e os golpistas do Brasil. E por quê? Porque esses golpistas são tudo pela-saco, baba-ovo do Elon Musk. E o Musk se sente bem com eles. Então, para o Musk, é melhor ter o Bolsonaro. E a gente sabe quem tentou dar o golpe. A gente sabe quem convidou o exército. A gente sabe quem fez minuta do golpe. A gente sabe quem, portanto, apoia a ditadura. Inclusive chama a ditadura de 64 de revolução e tem como herói um torturador, o Ustra. Essa gente é a que luta pela liberdade e que está do lado do Musk. Guga, só para a gente reforçar, tem um site para quem quiser, o site é do Internet Lab, para quem quiser acompanhar. O Musk está falando da decisão absurda do governo brasileiro. Obviamente não é o primeiro bloqueio de aplicativo no Brasil. E esse site, bloqueios.info, quem quiser acessar, traz lá todos os detalhes de outras ocasiões em que aplicativos foram bloqueados no Brasil, né? Esse caso do Twitter é um caso importante, mas também relata outros casos, como a suspensão do Telegram em 2022, inclusive o dono do Telegram está preso na França, né? E parece que não vai sair de lá tão cedo, né? Tá no chilindró. E o Facebook, que já foi suspenso em 2018. Aliás, o Facebook já foi suspenso 3 vezes e o WhatsApp já foi suspenso 4. Já bloquearam no Brasil, Guga, Telegram, Uber, Facebook, WhatsApp, YouTube, MineWorld, que é isso? Secret, o que é Secret? Cara de negócio de pornografia. Secret, qual é Secret? Mensagens anônimas pra galera. Curioso. Ah, é isso aí? É. Tá informado você. É o quê, anônimo? Era da minha época de jovem. É pra enviar mensagens anônimas. Então tem 20 anos de idade. Pô, a época de jovem dele, porra. E Tube, o que é Tube? Não sei também. Não conheço. Aí, beleza. Parabéns pra Giovanni e o André Uzeda que não colocaram. Mas aí várias decisões judiciais também, Guga. Então não é uma novidade, né? O Twitter corre risco de ser banido da União Europeia. Já sofreram sanções em outros países. No Reino Unido, por exemplo, os caras usaram o Twitter agora para atacar com o apoio do Musk. A gente já tem uma guerra civil no Reino Unido. Não é uma coisa nova, Guga, e é isso aí, irmão. Descumprir decisão judicial, tá fora do ar, não tem o que fazer. É lei, irmão. É o mínimo, Guga. E aí e assim, ele não está sendo banido do Brasil, está sendo suspenso. Suspenso, isso. É só você ir lá e acatar o que a justiça falou. E se você acha que a justiça está errada, você tem que, obviamente, entrar na justiça, recorrer na própria justiça e não ficar de birrinha na internet, batendo no peito e ameaçando e desacatando as ordens judiciais. Não é assim que funciona. Todo mundo tem que se submeter, por mais que acha que está errado, tem que submeter à decisão da justiça. É assim que funciona em qualquer democracia. Mas esse cara, ele não é um democrata, né, o Musk. A gente sabe que ele não é. Inclusive, basta relembrar o que ele falou sobre a Bolívia. Se fosse necessário dar um golpe lá, daria. É um sujeito que é como o Bolsonaro, é um sujeito que usa o discurso da liberdade em prol, né, dos interesses empresariais dele ou, enfim, da birrinha, das crenças políticas dele. Mas, no fundo, não é um cara autoritário, assim como o Bolsonaro usa a mesma cascata, a mesma mentirinha. O Pedro diz que na Arábia Saudita ele rebola certinho pros cria e sem reclamar, sem chorar. É sócio do Twitter, não é? O governo tipo da Arábia Saudita, o príncipe, né? O Bin Salman, né? O Saudita, ele tem ainda ações no Twitter. O Twitter antes era capital aberto, depois que o Musk comprou, virou capital fechado, mas ainda tem uma parte que está na mão de outros proprietários. Um deles é o príncipe saudita. Por isso que ele arrega também na hora de criticar a Arábia Saudita, por exemplo, quando morreu um professor saudita que usou o Twitter para retuitar, não foi nem ele que escreveu, críticas ao regime saudita, foi condenado à morte lá na Arábia Saudita. O que o Musk fez? Porra nenhuma, vou até falar um palavrão. Nada, arregou, amarelou, não fez nada. Por quê? Porque parte das ações da empresa dele, do Twitter, está na mão do príncipe árabe.
O Pedro falou que na casa dele tá funcionando ainda o Twitter. O Érico Nicola falou que tá cobrando R$150 a hora pra twittar na casa dele. Eu pago 150 pra não twittar, Pedro. Eu tô tão bem sem Twitter. Assim, Guga. Sabe usuário de droga mesmo? É usuário de droga. O vício. Eu já não tô mais abrindo o aplicativo pra ver se tá funcionando. Só por hoje. Tô em desintoxicação. O Blue Sky tem dado assim. Pro dia nascer feliz. Né? Tipo, tem dado um. Tipo uma droga mais leve. Skunk, Isso. Aí de repente você tá voltando pro pau podre. Eu não entendo esses nomenclaturas que eu não sei do que você tá falando. Voltou Pau pra podre onde? enfim. Pau podre é aquela. Quem é das antigas? Aquela maconha nojenta, cheia de mistura que vende-se no Brasil. Você tava num canque de Amsterdã e você foi pra um pau podre. É mais ou menos Você já foi essa pra a pau diferença. podre já? Ou... Já, eu Então. saí do pau podre um dia. Pau podre eu nunca fui não, hein? Nunca foi? Tem certeza? O Giovanni que tá do seu lado já foi, isso eu tenho certeza. O Jorge Mizel da Parabéns. O Jorge Mizel está aqui, inclusive, ainda. Se o Jorge Mizel estiver aí embaixo, só precisa do Jorge Mizel pra dar um beijo no ar aqui. E é isso, vamos lá. Eu, inclusive, baixei, Google, um negócio. Um bate-papo aqui, como se não tivesse programa. Tem um aplicativo chamado Buffer. Não é público, tá, gente? Não ganhando nada pra falar deles. Não é a caça vampira? A Buffer, que você pode twittar em várias redes ao mesmo tempo. Aí lá eu coloquei o Mastodon, o Blue Sky e o Threads. Então ele twita nas três ao mesmo tempo, ele posta nas três ao mesmo tempo. Então, quem quiser aí também, quem tá nessa dúvida de que rede social usar, se é Mastodon, se é Blue Sky, se é Threads, também é uma dica aí pra vocês. Ainda, Guga Noblar, vamos falar... Paramos de falar sobre Elon Musk para falar do quê? Ele mesmo, de Pablo Marçal. O PSB, o Partido da Tabata Amaral, Guga, acusou o Pablo Marçal de usar dados obtidos em atividades comerciais para disparar e-mails com conteúdo eleitoral. A legenda trouxe aí um print de tela de que conteúdo seria esse? Um e-mail da campanha do empresário com uma reação à decisão judicial que suspendeu as redes do Pablo Marçal. O envio sugere uma possível violação tanto de normas eleitorais quanto da LGPD, não é LGBT, tá, gente? LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que exige transparência e devido tratamento aos dados pessoais. Aparentemente, mais um crime de Pablo Marçal, Guga Noblar. Esse é um dos menores, né? O que não falta é crime para você suspender ou você caçar uma possível eleição de Pablo Marçal, porque ele está usando todos os subterfúgios possíveis e ilegais para ter vantagem nessa eleição, cara. E tá tendo, velho. Ele tá disparando e-mail, ele tá usando a rede social, pagando pra gente espalhar a imagem dele, fazer corte dele. Ele tá fazendo tudo que é errado, tudo que é ilegal. Esse sujeito, se ele não for de alguma maneira impedido de concorrer ou se eleito, cassado, impugnada a eleição dele, é porque a Justiça Eleitoral arregou para a força que ele tem nas redes sociais, arregou para a militância maluca dele, porque se você seguir a regra do jogo, não dá, velho, para ter Pablo Marçal nessa disputa, não. Veremos o quanto a Justiça Eleitoral de fato é eficiente e corajosa com esses casos do Pablo Marçal, que é mais de um. Vamos... Tem uma matéria que apareceu aqui na minha timeline. Eu pedi pro André Uzeda conferir. Eu vou ler só o título, porque eu tenho medo de dar fake news, mas é do G1. Nicolás Maduro decreta adiantamento do Natal na Venezuela para 1º de outubro. Daqui a pouco a gente vai trazer essa matéria aqui, mas por enquanto vamos seguir no roteiro, ainda falando sobre o Pablo Marçal. Ontem, você assistiu, Gugu, Pablo no Roda Viva? Você teve esse desprendimento psiquiátrico? Eu assisti metade, eu não assisti inteiro, mas assisti uma boa. Eu gastei 2 horas e meia da minha vida ontem para assistir o Pablo Marçal no Roda Viva. Boa bancada, viu? Tem gente criticando. Eu acho que a bancada foi muito bem. Tava a Amanda Aldi, que
que vem bastante aqui no ICL, no Bruno Ribeiro do Metrópolis, Malu Gaspar do Globo, o Pedro Borges do Alma Preta, o Pedro Borges já esteve aqui também no ICL algumas vezes, e o Pedro Canário do UOL. E aí, Guga, a gente viu algumas coisas interessantes ontem, diferentes das outras entrevistas e sabatinas. Primeira coisa, o ex-coach teve medo de comentar sobre o Alexandre de Moraes na hora de falar do bloqueio do Twitter. Vamos ver o que o Marçal falou aí sobre ele. Sobre Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. Aí a Malu Gaspar corrigiu, ele falou, o CNJ não pode investigar ministros do STF. Que seja o Senado, então. Mas aí deu uma afinada, Guga. O cara que é mega corajoso, deu uma afinada. Afinou bonito. Ele não tá querendo treta com o Alexandre de Moraes. Inclusive foi por isso que ele chegou no momento aí, até umas rusgas com a extrema-direita. Ele não quis participar da entrevista do Paulo Ustrinha Figueiredo, o neto do ditador Figueiredo, porque ele exatamente ia ser abordado sobre o Xandex. E aí ele correu. Não quero falar do Xandão. Isso foi usado contra ele pela extrema-direita. Mas essa mesma extrema-direita que agora está submissa a ele, né? Aí na sequência ele fez uma criticazinha bem banana ao Alexandre de Moraes. Bastou para a extrema-direita espalhar e falar, agora tá tudo bem. Agora a gente pode se curvar o Pablete. E se curvaram vários que criticaram ele nesse primeiro momento, que foi cancelada a entrevista porque ele não queria falar do Xandão, agora são Pabletes, como o Adrilho Jorge, como o próprio Paulo Figueiredo, que já está passando pano para o Pablo Marçal. Estão todos agora submissos ao Pablinho. Mas eles, a princípio, usaram essa história de que ele não estava batendo no Xandão, e ele não está batendo no Xandão. A gente está vendo mais uma vez ele arregando. Ele não vai bater no Xandão, porque esse cara tem muito rolo na justiça, ele não quer comprar essa briga, e ele diz que aprende com o erro dos outros, ele vive falando isso. E ele sabe que um dos grandes erros foi comprar briga, né? O STF, a extrema-direita comprou essa briga e perdeu. A Interpol. Mais um trecho de ontem do Pablo Marçal, ele falou sobre um amigo seu também, Guga, Cariani. Falou das relações que ele mantém com diversas pessoas envolvidas com tráfico, incluindo o influenciador Renato Cariani, que é réu por tráfico de drogas e é acusado de ter emitido notas frias para desviar 12 toneladas de insumos químicos usados para refinar cocaína. Olha ela aí de novo, a cocaína, a farinha, né, Marçal? Não é do Boulos? Achei que era do Boulos. O Marçal defendeu abertamente o Cariani e disse que o Cariani sofre perseguição por ter apoiado o Bolsonaro. Defendendo aí o seu amiguinho, o Gunga Noblar. Olha o que ele fala. Ele fala, acredito na sua inocência, conheço seu coração. Se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo o jornalismo desse Brasil gaste o mesmo tempo que gastaram te destruindo. Só porque você apoiou o presidente Bolsonaro. Olha que cara mau caráter. Esse sujeito tá mandando os jornalistas, de alguma maneira, limparem a imagem do Cariani, se o Cariani não for condenado por tráfico. Mas quem é esse cara para cobrar alguma coisa de alguém? É o mesmo sujeito que espalha, sabendo que está mentindo, que o Boulos é cheirador. Se ele espalha que o Boulos é cheirador, sabe que está mentindo, ele não tem moral para cobrar nada de ninguém. Quem é o sujo, quem espalha fake news, quem tenta destruir a imagem dos outros, atrelando a cocaína, a droga, é você, o Pablo Marçal, não é a imprensa. E a imprensa está dando, está expondo, está contando o que está sendo apurado pela justiça. O Cariani foi indiciado. Para ser indiciado é porque tem coisa no meio, pelo menos indícios, né? É o mínimo. Então o Cariani tem sim uma grande suspeita contra ele. E a imprensa está publicando o que a justiça está apurando. Já você não, está mentindo deliberadamente, tentando colocar o Boulos como um cheirador. É uma cara de pau. Esse sujeito é um hipócrita do pior tipo. Eu vou pular essa que está na sequência aqui, vou para essa aqui dele respondendo para Malu Gaspar, o West Coast, a terceira aí, amiguinhos. Agora eu quero trazer esse ponto, Guga. A Malu Gaspar foi para mim a MVP dessa entrevista, assim. Foi bem demais a Malu, conseguiu controlar o cara falando, você já fez o corte agora, candidato? Já fez o corte? Então agora responde a pergunta. E Guga, é um desafio
Que eu fico me pensando, gente, assim, Não é nós fácil. que somos jornalistas, o Guga, a gente que trabalha aqui apresentando os programas do ICL, eu tento julgar os colegas de forma menos dura, assim, tento me colocar no lugar do colega. Claro. Da Amanda Aldi, da Malu Gaspar, do Pedro Canário, que estavam lá ontem. Porque, Guga, deve ser muito difícil entrevistar esse cara. Manter a calma, manter a serenidade. E você não pode jogar o jogo dele. Porque o que ele quer o tempo todo é que você joga o jogo dele. E ontem foi impressionante, Guga. O cara não consegue responder uma pergunta de forma objetiva. Qual é a sua proposta para tal coisa? É provocação, é não responder do ponto de vista de proposta mesmo, né? Ele ontem usou, bem no começo da entrevista, não sei se você notou, que ele citou 2 vezes o termo economia da atenção, que é isso, ele precisa chamar a atenção o tempo todo. Ele não responde as perguntas, ele inventa... ontem, acho que foi o Pedro Canário tipo, que perguntou pra ele, eu até fiz o corte, mas nem postei lá no Threads que quando o Blue Sky puder postar vídeo, eu posto no Blue Sky, mas Threads é meio ruim. O Pedro Canário do UOL, ele pergunta pra ele sobre as ligações dele com nomes do PCC, né, com nomes do tráfico de drogas. E aí que ele vai responder, Guga, sobre o Geraldo Alckmin. Não, que o Alckmin que chamou o Lula de ladrão... Podia ter acabado com o PCC, o Alckmin, você é um frouxo, não cumpriu sua função. O cara não consegue responder uma pergunta, Guga. Todas as perguntas do cara são tergiversações, vão para outros caminhos, não responde proposta. A Amanda Aldi perguntou, candidato, por que você não responde proposta? Ele fala que proposta você vai dar no meu plano de governo. Então, assim, é muito difícil fazer essa entrevista. A Malu Gaspar, para mim, foi muito bem ontem. Mas, de qualquer forma, é um desafio que a gente tem, né? Como é que você tira o Pablo Marçal da sua zona de conforto? Como é que você coloca ele no desconforto para dar uma entrevista? O que a gente não conseguiu fazer até agora. Ontem ele conseguiu, mais uma vez, do jeito dele, se sair bem na entrevista. Porque o objetivo dele não é debater a política, o objetivo dele não é debater proposta, não é falar sobre administração pública. A estratégia dele é ser uma espécie de Enéas, assim, no sentido de ser o candidato que é o antissistema, é o candidato que aquela turma que detesta o político vota. Eu não gosto do político, eu voto naquele ali. A gente sempre teve isso, e era o Enéas antigamente. O Enéas às vezes ficava em terceiro, tinha 15% da população votando no Enéas. É essa mesma gente, cara, que odeia a política, que odeia, entre aspas, o sistema, e que acaba vendo ali, se identificando ali com o Pablo Marçal, com esses ataques rasteiros e diretos que ele faz aos políticos. Eles curtem isso. E é isso que ele está ali, para fazer também com jornalista. Porque essa turma também detesta jornalista. Eles também conseguem ter esse ódio à imprensa. Então o papel ontem do Pablo era tentar usar os jornalistas como escada, igual ele faz com os políticos, e aí ele tinha que partir para lacração e para provocação. E isso tudo faz parte de um pacote que ele está entregando, de alguém que tem essa imagem de antissistema e anti-Lula, porque ele tem que se colar nessas 2 imagens, antissistema e anti-Lula. O que dá voto é isso, anti-lulismo. Então agora ele virou o anti-esquerda. O tempo inteiro ele coloca o grupo de adversários dele como um consórcio comunista. São todos da esquerda, a direita sou eu. Logo ele, que 1 ano e meio atrás dizia que não era nem direita nem esquerda. Todo mundo sabe que é uma fraude. Ele não era direita até um dia desse, mas ele percebeu que o filão é se colocar como antissistema, uma espécie de Enéas, e claro, o anti-Lula, o anti-esquerda. Esse é o público dele, e para isso você não precisa apresentar proposta. Você tem que provocar, lacrar e o tempo inteiro usar aqueles clichês de atacar comunismo, de atacar a identidade de gênero, de atacar as minorias que a esquerda defende. Então, o tempo inteiro ele vai usar clichês. Esse é o Pablo Marçal. Não tem proposta, é só uma máscara. E aí, Guga, o Pablo não consegue responder sobre absolutamente nada. Inclusive, ontem não respondeu sobre o banco que ele criou. Ele disse que o banco era um teste. Outra coisa que ele fala muito, Guga, termos que a gente vai entendendo do marçalismo, é MVP, que é mínimo viável de um produto, né? Um termo de marketing, um termo de gerência de negócio que ele usa muito.
o banco não tem autorização para operar como instituição financeira e ele cobra R$45 para abrir conta num banco chamado Banco Asas, ou Assas, sei lá o nome desse banco. É Assas, né? Acho que é Assas, né? Asas, sei lá. Vou chamar de Asas, Banco Asas. Só que detalhe, Gugu, o banco não cobra um centavo para abrir conta dos correntistas, mas aí o Pablo cobra 45. E aí, o Pedro Canário foi mais uma vez quem perguntou para ele sobre isso, e aí ele falou, tá, mas por que o senhor cobra? Ele falou, tem que entrar lá para ver. Entra lá e vê quais são as vantagens para a pessoa pagar R$45 e não fazer através do banco original. Vai lá ver por que o motivo. E aí ele não falou e não elencou novamente. Porém, o próprio Pablo já tinha falado do banco antes. Vamos ver aí. Vamos ver? Calma. Ou não? Giovanni perdeu. Oi, Giovanni. Você veio Pra trabalhar? angariar, ela tá conseguindo fazer a narrativa dela e tá tudo certo. Candidato, queria perguntar a respeito de uma matéria publicada pelo Metrópolis hoje, que é sobre o General Bank, que é o banco que o senhor disse ter. A matéria dá alguns detalhes sobre MVP. Na Matéria verdade, não tá seria virando do Metrópolis, sobre o né? Metrópolis. Tá Não seria um site banco fofoca. e também não seria do senhor, né? Queria só entender como é que funciona esse negócio. Na verdade é um MVP. Eu nunca lancei esse banco. Você não vai achar nenhum vídeo eu fazendo um lançamento. A gente tá fazendo. O senhor disse que é um Sabe o que é banco do senhor. MVP? O que é Sabe MVP? ou não? O que é Então MVP? vai Olha, a eu falei aula do agora. MVP, olha. MVP significa mínimo viável de um produto. Tá sendo testado e tá tudo certo. O senhor disse que o senhor criou um banco porque estava insatisfeito com as vezes. O senhor fala que é um banco, né? Não, mas é só olhar a autorização. Se vocês mesmo no site de fofoca de vocês estão falando que é o Tem Asas, que é a autorização conta do Banco piscina. Central? Claro, tá, Mas, tem a conta mas essa piscina. cobrança que o banco efetua, ela é então ilegal, vai lá. né? De R$45 para criar uma conta. É, só mandar Na pro Banco Central. Você nem cria uma conta no banco, você cria uma conta na Asas, que é um banco de verdade. É só né? você mandar pro Banco Central. Ué. Qual o motivo disso? É um MVP, tá sendo testado. É assim que faz. Essa mais 45 tem um negócio que não precisa, é assim que gasta. E aí, Gugu, ele vem com esse papinho. O papinho aí de que, na verdade... Mas, peraí, Gugu Noblar. Ele disse que está em teste. Como é que você tem um banco em teste se você não lança? Você vai entre os amigos ali? Não, fulaninho... Como que você lança um banco se você não teste? Mandou pra galera. É isso, né? Você mandou no grupo do Zap da família. Pessoal, cada um abre uma conta aí pra fazer um teste rapidinho. Que porra de negócio é esse que não lançou? Como é que não lançou? Tá na internet. É patético. Você tá na internet dando golpe, amigão. Você tem otário pagando R$45 para abrir conta num banco que não precisa de pagar um centavo sequer para abri-la. Você tá pegando e oferecendo como se fosse um banco, e aí você pega e abre a conta em outro banco que não é o seu, usando R$45 que não precisaria. Isso aí é golpe, amigão. Você não vê que isso aí é golpe? Tem que falar desse jeito com esse sujeito. Pegar R$45 para abrir conta em outro banco, você tá... Enfim, e não adianta dizer que não ofereceu para ninguém, que a cascata dele agora é essa. Era só um teste. Teste aonde? Tem gente que caiu, tem gente que deu dinheiro. Isso está na internet, isso tem você em podcast falando disso, fazendo propaganda disso, falando bem do teu banco. Então não dá, isso é um golpe, isso é coisa de golpista. Tem que falar desse jeito na cara desse sujeito. Um dia eu vou ter a oportunidade. Ixi Maria, como diz o Anotem, áudio que a gente usa aqui. Ai, vamos continuar falando de eleição, Guga? Agora sobre pesquisa no nosso horário eleitoral. Roda a vinheta. Saiu pesquisa hoje, Guga, Real Data, Big Time, Real Data para São Paulo. Sono, Will? Porra! Eu fui dormir umas 2 horas da manhã, eu já tô com tanto sono, velho, que vocês não têm ideia. Hoje de manhã até uma pessoa comentou, inclusive, no chat do N1, falando, tadinho, o menino com carinha sono. Não é cara não, é espírito mesmo, que eu tô desmaiando aqui. Se o Guga falar um pouquinho mais, eu apago. Mas saiu, Guga, pesquisa Big Data, Real Time Big Data, empate técnico triplo na liderança. Pablo Marçal, 21, Boulos e Nunes, 20. Resultado da Big Data. Na sequência, a Tabata Amaral com 9, Datena com 8 e Marina Helena com 3% das intenções de voto. Inclusive, acho que a gente nem colocou no roteiro, né, o menino Uzeda, mas tem um candidato,
Você sabe que tem um candidato chamado Haddad a prefeito de São Paulo, Guga? Como se não bastasse ter o Ricardo Boulos prefeito, tem o Haddad. O Haddad da democracia cristã. O nome do cara é Bebeto Haddad. Aí, na pesquisa espontânea, na estimulada, que quem fala os nomes, quem faz a pesquisa lê os nomes um por um, aparece lá um Haddad, e o cara fala, esse aí, eu vou votar nesse aí. Só que aí depois, na pesquisa espontânea, não aparece o nome do cara, porque obviamente ninguém vai votar no Bebeto Haddad. Só que a galera acha que o Haddad, sei lá, é filho do Haddad, tio do Haddad, irmão do Haddad, ou o próprio Haddad, né? Mas aí, Guga, empate triplo em primeiro lugar em São Paulo, Marçal, Boulos e Ricardo Nunes. Então, galera, a gente está vendo aí o Pablo Marçal, por mais que apareça numericamente na frente, né, isso é um empate técnico, 1%, ele travou nos 20%, né? Porque teve uma galera que estava com medo que ele fosse aquele foguete que disparou e ia continuar subindo. E parou. Tem 3 pesquisas já, né, que ele travou aí na casa dos 20%. O Datafolha, Quest e agora a Big Data, todas apontaram, e com diferença de uma semana, em 3 semanas de pesquisa, portanto, todas apontaram o Pablo Marçal entre 19% e agora 21%. 19% e agora 21%. O que isso indica? Que ele parou de crescer. A disputa é essa, a disputa está aberta. Pablo Marçal pode tanto chegar em primeiro no segundo turno, como não ir ao segundo turno. Ainda há chance, sim, do Nunes vencê-lo, porque o Nunes está ainda respirando. Ele está com 20 nessa pesquisa. Ele segue empatado tecnicamente com Pablo Marçal. E o Boulos ali também, entre 23, 20. Se baixar de 20 nas próximas pesquisas, aí começa a ter uma tendência de queda. Mas por enquanto ele está a mesma coisa para o Boulos. Tá a mesma coisa, gente. Tá um empate técnico triplo, sim, entre esses 3 candidatos. E o lado menos pior, digamos assim, é que Pabletti não está crescendo. O Pabletti travou nos 20 e o Pabletti tem uma rejeição gigante. No segundo turno, nesta pesquisa, assim como nas outras, ele perde para todo mundo. Inclusive para o Boulos, ele perde por 3 pontos na pesquisa Big Data no segundo turno. A Interpal. Estou aqui vendo, aproveitando nas redes sociais, saiu não tem nada a ver com a nossa pauta aqui, né? Mas saiu o setlist do Lollapalooza, Google. Não vi ninguém bom, vive esse ano, então nem adianta vir pra cá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rufus do Sol, sei nem que porra é isso, e Tu. Tu é bacana, Tu eu gosto. Olivia Rodrigo é mó bom. Mas aí não é rock, né? Ela é rock, ela é roqueira, esse novo álbum dela é rock. Mas enfim, tem Alanis, né? Alanis é legal, mas não vou pagar 600 pau no Lula pra ver Alanis. Enfim. Vamos para mais uma pesquisa, Guguinha, para a gente fechar as nossas pesquisas de hoje. A gente tem pesquisa em Salvador. Qual que tá primeiro? Que é Salvador? Salvador. Tá bem apertada a disputa lá. O André Uzeda, que tá aqui, falou, não, William, calma lá, vai crescer ainda. Bruno Reis, 68,3%. O que tá o número errado aqui? Na Bahia sempre tem mudança a oposição sempre cresce na hora H. Tá vendo? Ainda pode mudar a eleição, acreditem. Vamos ter fé no Uzeda. É possível. É possível. Mas pior que lá rola, mas assim, tá um pouquinho na frente, né, Guga? O Bruno Reis aí. Tá uma bisnaguinha na frente. 68,3%. É uma ligeira vantagem. Como uma ligeira. O Geraldo Júnior, 9,8%. O Kleber Rosa do PSOL, 2,5%. Aí tem o candidato PSTU com 1,6%. Tá tão na frente que na Bahia tem só 2 candidatos viáveis, né? O Bruno Reis e o Dunia. Até os caras do PSTU e da UP, que adoro a UP, inclusive, beijo para os meus amigos da UP, da Unidade Popular, estão aparecendo aí nas pesquisas. Aparentemente, temos que o André Uzeda diga pra gente que vai crescer, o Geraldo Júnior, que é apoiado pelo PT, é o vice-governador do estado, né? O Geraldo Júnior. Parece que o Bruno Reis está com uma vitória encaminhada no primeiro turno, né? Parece que se o Geraldo Júnior não for pego no colo pelo Lula, ele não vai ter chance nenhuma de chegar sequer ao segundo turno. Mas é aquilo.
ele tem a esperança. O discurso dele é esse, que agora que começou o horário eleitoral, que agora que começou a campanha, ele junto ao Lula, o cabo eleitoral para ele é o Lula, ele tem, claro, e a Bahia a gente sabe que em grande parte é PT mesmo, foi graças à Bahia que o Lula foi eleito, ele tem essa esperança, mas ele não é do PT, né? Ele não é puro sangue. Parte da esquerda não sei se vai se empolgar muito com a candidatura dele, mesmo com o Lula colocando ele nos braços. E eu nem sei se isso vai acontecer também. E com penetração... O quanto o Lula vai se dedicar a essa campanha. Então o caminho dele é longo e é muito duro e é muito improvável. Longo e muito duro? Que delícia. É a nova versão de pesado e volumoso. É longo e muito duro. Em Belém, Guga, Belém tava meio que caminhado, mas só empate duplo ali na liderança. Por que os dados que eu tenho aqui é diferente dos dados que tem aí sempre? Vocês estão querendo me destruir? Diferente aí. Porque aqui no texto tá dizendo uma coisa. Eu vou clicar no link porque aparentemente minha equipe não tem a menor condição. Tá errado isso aí, gente. Não tá certo. Aqui, ó, na matéria, normando 27,4 do MDB, o deputado estadual, candidato do governador, né? Governador aí, agora sim. 27,4, o Normando é candidato do governador lá do Helder Barbalho. É o Helder Barbalho? Né? O governador é o Helder Barbalho. Né? É o Helder Barbalho. Não, Belém, o prefeito é o Edmilson em terceiro, mas o governador o governador é o Helder Barbalho. Não, o Helder é ministro. Não, e quem que é o governador? É o governador. É o Helder mesmo. É o Helder. O Helder era ministro antes. Confia. O Igor Normando é 27,4 e esse pulha do Helder Mauro em segundo com 25,5. E aí o pobre do Edmilson Rodrigues com 11,3. Eu digo pobre do Edmilson Rodrigues porque o paraense tá com ranço do Edmilson, né, Guga? Teve um problema lá com a licitação de lixo, a cidade ficou muito suja por meses, tem um monte de problema na gestão do Edmilson lá, colocou ele muito para trás, mas pelo menos que não ganhe o Helder Mauro, né? Mais um bolsonarista atrás, empatado ali na margem de erro, mas ainda assim, disputa aí parece também já relativamente no seu encaminhada entre Igor Normando e Helder Mauro, Guga. Pois é, o candidato do governador, como você falou, tá de alguma maneira se apropriando da boa avaliação que tem sido feita lá do governo estadual, do governo do Helder Barbalho, né? Ele tem uma avaliação muito positiva. Não é que nem o João Campos, o prefeito, não é que nem outros governadores que têm até uma avaliação melhor, mas ele está ali na casa dos 70%. Eu estou achando aqui 67% de positivo. Então, com um governo tão bem avaliado assim, é claro que o candidato dele à prefeitura acaba, de alguma maneira, ficando com essa imagem também de alguém que, enfim, tem uma capacidade de gerir bem e de dar certo o governo dele. Tá bem, é bom para a gente ver esse sujeito chamado Helder Mauro perdendo, pelo menos, mesmo que não seja para o Edmilson, mesmo que não seja para alguém da esquerda, não interessa, esse cara não pode ser eleito. Imagina esse Helder Mauro, que é aquele Zacarias da política brasileira, que tem uma peruquinha ridícula e que vive dando chilique dentro lá da Câmara, inclusive agredindo pessoas. Ele deu um tapa um dia desse numa pessoa que assistia ali numa comissão da Câmara, uma sessão que acontecia. Então esse é um sujeito completamente descontrolado, um bolsonarista daquele autoritário do pior tipo, que a gente precisa torcer para Belém se livrar dele. Pelo menos agora ele aparece em segundo. Falando em bolsonarista, Guga Noblat, o que mais acontece em Santa Catarina, Guga Noblat? Em Santa Catarina? Santa Catarina. Pois é, aquela piscina com azulejo, uma suástica, sempre que eu lembro de Santa Catarina, você lembra em mente aquela piscina. Mas tem uma outra coisa agora que faz lembrar mais Santa Catarina que isso, Guga. É prefeito preso. O prefeito bolsonarista Clésio Salvaro foi preso preventivamente numa operação que apura crimes envolvendo a concessão de um serviço funerário na cidade. Cidade que fica lá no sul de Santa Catarina, que tem um time na primeira divisão, Criciúma, o Tigre. O Salvaro do PSD foi preso com mais 9 pessoas.
As investigações estão sob sigilo, não tem informações sobre os crimes, mas a ação é da Operação Caronte. Você sabe quem era Caronte, Guga Noblar? Não tá aqui no roteiro, hein? Isso aí, ó, cultura. Sabe quem era Caronte, Guga Noblar? Não sei se o nome tá aqui, cara. Tá não, não joga no Google não, joga no Google não. Joga no Google não. Não, fala. Mão assim, mão pra cima, mão pra cima. As duas. Chega! Caronte era o barqueiro do inferno. Quando as pessoas morriam na mitologia grega, quando você morria, as pessoas colocavam uma moeda debaixo da sua língua, do corpo, do cadáver, que era para você pagar o barqueiro, o Caronte. Se você não tivesse a moeda, você ficava para sempre nas margens ali do rio do inferno, para outra vida. Chega. Estava no limbo. É tempo veritate aqui, meu amigo. Aqui é conhecimento. Como a operação é sobre concessão de funerária, deram este belíssimo nome de Operação Caronte para a PF aí. De nada pela o chat informação. Sabia, hein? Todo mundo o chat aqui. Só tem gente inteligente nesse chat, irmão. Você acha só? O chat tem Google. Burro é quem? Burro é o Google e eu. O chat é genial. Não, mas de fato, até você fica no limbo. Pagar o barqueiro, isso, tem que pagar o barqueiro. Até junho deste ano, Guga Noblar, Santa Catarina somava 27 prefeitos presos nos últimos 4 anos. Tem quantos municípios Santa Catarina, o André Alzeda? 27 presos em 4 anos. Tá virando uma tradição, que nem governador preso no Rio, né, Guga? E o Clésio Salvaro, vamos lembrar, é o sujeito que demitiu um professor porque mostrou um clipe LGBT do Criolo na sala de aula. É o prefeito que disse que ia cortar a energia elétrica de um festival de rap, porque tinha o Plant Ramp. 295 municípios. É mais de 10% dos prefeitos presos. Não tem condição. Falta bastante, hein, pra ser preso. Porra, 27, 250. E aí mais um. Agora esse aí, bolsonarista raiz, Guga Noblar. A gente nem tem fotinho dele com o Bolsonaro, né? Hoje a equipe não quis fazer o roteiro de jeito nenhum. Mas ele é bolsonarista raiz. Então, preso Clésio Salvaro, Guguinha. Pois é, acabou o Twitter, acabou o roteiro. Não sei se você percebeu. Acabou. Não tem mais roteiro. A Laura já foi embora. A vida aí, galera. A Laura desistiu já. Quero ver. A Laura desistiu. A Laura saiu fora, pediu atestado essa semana já, falou tchau. Enquanto não voltar o Twitter, ela vai manter o atestado. Mas Santa Catarina está passando por essa vergonha, mais uma vez. Um prefeito preso, cara, recorde atrás de recorde. O que aconteceu com vocês, Santa Catarina? Por que vocês erraram tanto na escolha de prefeitos? Enquanto isso, no Nordeste, um mínimo número de prefeitos que tem sido alvo de suspeitas e de prisão, né? E aí tinha aquela galera que achava, né, que gostava de colocar o Sul ou o Sudeste como o exemplo da economia, o exemplo da superação econômica, a superação política. Nunca foi, nunca será. Inclusive quem está puxando a economia do Brasil hoje e pelos próximos anos é o Nordeste, e quem está dando exemplo na política é o Nordeste, e quem elegeu um monte de prefeito bandido e o Bolsonaro não foi o Nordeste. Vamos agora falar sobre os nomes. O roteiro hoje tá... Não vou conseguir passar por tudo de novo, é foda. Mas, não, deixa eu pular esse negócio aqui, cadê? Vou para outro lugar que faltam quantos minutos? 6 minutos para terminar o programa. Vamos para a nossa macetada de notícias, porque senão não vai dar para passar as coisas. Na macetada, começando, a gente disse que a gente ia trazer essa informação, tem que trazer. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deixa eu ler o chat de você, eu tô meio perdido, eu tô com sono, eu não sei o que fazer, eu não sei pra onde ir. Mas vira uma bagunça. O Renato falou Caronte de maracujá. Quem tá no chat? Jacinto Leite. Que isso? Aonde? Isso, Guga. Aonde, Jacinto Guga? Leite. Jacinto Leite aqui no Rego, ele está presente. Aonde, Guga? É amigo do Paulo Povoas. Pô, aqui no Rego. O famoso aqui no Rego. Ele está sempre presente também. E tem a Carla Marques, Rômulo Gomes, aí sim, falando dos 60 mil que o Pablo vai me pagar, amigo. Pablo vai me pagar. Carla Marques pedindo para eu dançar break. O pessoal tá sentindo falta, quem sabe no final. E também um beijo aí para Meire Teixeira, que relembrou da Interpal aqui. E o Fábio Camargo, é nóis. A Interpal
A Interpol. Oi, voltamos? Vamos lá, Guga Noblar. O Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, decretou o adiantamento do Natal para 1º de outubro. O anúncio foi feito na noite de segunda-feira em um programa de auditório, que ele mesmo apresenta semanalmente. O Maduro já mudou... Mentira. O Maduro mudou até a data de nascimento do menino Jesus. Na Venezuela, Jesus é Libra, e não Capricórnio, né? Já que foi 1º de outubro. Mas, na matéria do G1, não é a primeira vez que isso acontece na Venezuela. É uma tradição venezuelana, aparentemente. Em 2020, ele já adiantou para 15 de outubro, no meio da pandemia. A data foi marcada pela liberação de recursos para a compra de brinquedos. Em 2013, faz tempo que o Maduro é presidente, viu? Ele já tinha decretado que as comemorações acontecessem em 1º de novembro, afirmando que na época que desejava feliz e paz para todo mundo e derrotar a amargura. Então, você aí que está na Venezuela, que vai para a Venezuela, aproveite para viver o Natal da Venezuela a partir de 1º de outubro. Tipo carnaval. Carnaval, tipo São João lá, que dura 3 meses lá em Campina Grande. O carnaval lá do Recife, que dura 4 meses. É tipo isso. Agora, o Natal começa 1º de outubro na Venezuela. Mas qual que é a explicação para mudar? Segundo eles, abre aspas para o Maduro. Está chegando setembro e se diz, setembro já cheira a Natal. E por isso, este ano, em homenagem a vocês, em agradecimento a vocês, vou decretar o adiantamento do Natal para 1º de outubro. Começou o Natal em 1º de outubro para todos e todas. Chegou o Natal com paz, felicidade e segurança. A justificativa é essa. 5 de dezembro, vai ser o quê? Páscoa, sei lá. Não sei. Adiantou o Natal, tudo. Cara, isso aí tem cheirinho, na verdade, de uma tentativa de tentar... Uma tentativa de arrefecer, de fazer com que os protestos ou as dúvidas que pairam sobre a eleição do Maduro prossigam ali. De alguma maneira, ele está tentando esfriar, talvez, a tensão, trazendo o Natal, antecipando o Natal, que é um momento família, que é um momento de paz, de união, de fraternidade. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver com isso aí, hein? E é muito louco, né? Os políticos adoram se meter no Natal. Aqui em Brasília, o Roriz, quando era governador, ele colocava o Papai Noel de azul, que ele era do PMDB. O PMDB é azul. O Bolsonaro queria meter um Papai Noel verde, não sei se vocês lembram. O Papai Noel não podia ser vermelho. Sempre tem um político usando o Natal para fazer política. Agora, Guga, eu não vou deixar de passar por essa notícia. A gente vai estourar o tempo, foda-se. Tipo, tem uma coisa depois hoje? Não. Hoje é só nós. Só nós. Então até 2 da tarde. Mas essa aqui eu precisava passar hoje. Amanhã tem muita coisa que vai sobrar do roteiro de hoje, mas um homem foi detido no aeroporto internacional de Miami na última quinta-feira. Será que é o cara que o Guga comprou ouro, o cubano? Vamos saber. Após tentar embarcar num voo da Latam, como se fosse uma bagagem, Guga. Ele estava vestido em plástico filme, semelhante ao utilizado para embalar malas, se aproximou do balcão de check-in e solicitou ser despachado. O homem, que não foi identificado, foi escoltado para fora das dependências do aeroporto pela polícia. Tem vídeo disso? Tem vídeo desse negócio? Aí, Guga. Sim. Não. Isso é pegadinha. Será que é um boneco do Ken? Pô, é tão óbvio que é uma pessoa. Não, é tão óbvio que é uma pessoa que tá andando sozinho, né, Guga? Já torna meio óbvio. Mas isso é zoeira, né? Isso não é sério. Sabemos. Pode ser. Não sabemos. Isso é zoeira, cara. Mas aí o pessoal fala, vamos cobrar pra despachar a bagagem que a passagem fica mais barata. Essa passagem é mais barata ainda, Guga. Pra isso gente é zoeira. Eu acho que isso aí é pra... querendo gravar vídeo. Isso aí Se abrir o TikTok isso aí é um hoje, vai ter um vídeo desse. Com certeza. Mas não isso é uma crítica, eu acho. Deve ser um protesto, não sei, cara. Crítica social foda. Ai, Guga Noblar, se a gente não vai viajar de avião vestido de plástico filme, sabe o que a gente vai fazer daqui 2 dias, Guga Noblar? O que nós faremos daqui a 2 dias? Primeiro que daqui 2 dias tem Rolê ICL apresentado por André Graziano e Rodrigo Viana. Lembra? Se vocês não lembravam, coloca na agenda de vocês. Quinta-feira, Guga Noblar. Será que a gente vai dar folga pro Guga?
Na quinta-feira? Guga, você quer uma Vocês folga? darão- Claro que vocês darão folga. Você quer uma folga? Então tá bom. Não, Guga, vai ter que estar Tem conectado. que Só ser- assistindo. Tem que ser puro sangue. Ah, não, vou estar assistindo, mas tem que ser vou estar no chat. Vamos Mas dar tem que ser folga puro pro sangue, Guga. mas Guga. Tem que ser os dois. Eu não posso interferir com a minha risada neste dia. O né? Guga E ganhou com uma folga. vários nobres que eu faço. Mas daqui 2 dias também, pequeno Little Guga, a gente vai ter o lançamento de mais uma série original do ICL. Quem é Netflix? Quem é Max? Quem é Prime é Video? Netflix? Eu não sei o que é Prime Video. Você sabe o que é Prime Video, Guga? Eu não sei. Claro que não. Por quê? Só quem lança série paulada nesse país é o ICL. E agora vai ter mais uma. O Preço da Independência, com o nosso Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Chico Pinheiro, Leandro Demore e Roberta Garcia vão estar apresentando aqui na quinta-feira, dia 5/9, às 8 horas da noite, este documentário. Vai ter o lançamento, são 3 episódios, viu, Guga? Esse primeiro episódio aí vai ser lançado aí junto com esse timaço aqui nos nossos estúdios na quinta-feira. E a gente vai ter nesse documentário, obviamente, falando sobre essas vozes que não vão se calar ante as ameaças que o jornalismo sofre, em especial o jornalismo do nosso ICL. Para se inscrever, Guga, qual que é o link para participar desse evento gratuito, online? Qual que é o link, Guga? Eu tenho um orgulho de citar este link, porque é o nosso link, é o nosso link personalizado do nosso programinha. Eu adoro este link, que é o roleicl.com.br, e você não vai errar, porque é o nome do nosso programa, roleicl.com.br. Já vou cobrar a Amanda Moore, que está aqui, dizendo que o filho dela, de 9 anos, adora a minha risada, e foi pra escola querendo que ela mandasse esse Bota a criança nesse programa não, bota ele. Bota a criança nesse programa também. não dá não. Pode também. Pode, estamos aqui no rolê até para as criancinhas. Venham, tragam seus filhos para assistir o rolê e também para se inscrever no roleicl.com.br e assistir com eles esse novo programa vai adorar. que vale a pena. Vai. Mas quem entender de jornalismo vai adorar. RoleiCL. Posso encerrar o programa? Obrigado. RoleiCL.com.br. Terminando o nosso programa de hoje, se inscrevam aí para participar e amanhã estamos de volta. Eu, Lídia Guga Noblar, dançando break, Vitão, André Alzeda. Será que a Laura Couto vai vir de fralda? Mas será que ela vai estar melhor da barriguinha? Não sabemos. Giovanni, nossa equipe Posso toda te ligar pode agora, acabar, pode botar a vinheta. Eu não aguento mais, eu preciso dormir. Pode subir a vinheta, Vitão. O jornalismo independente no Brasil está sob ataque. No ICL, nós sabemos disso, mas a luta pela verdade não vai parar. Ninguém vai nos intimidar. No dia 5 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou me juntar ao Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva e Chico Pinheiro para debater o preço da independência. Nesta data, a gente vai lançar a nova série do ICL, O Preço da Independência. Um encontro imperdível, online e gratuito para todo mundo poder assistir.